O que para mim ficou claro é que durante o primeiro tempo... Bom, primeiro, o Vitor mencionou rapidamente a questão do surto de Covid no Defensa e Justiça, e eu acho que a gente precisa parabenizar a forma como essa equipe competiu hoje, né? Durante o tempo todo, especialmente na primeira parte. Mas que equipe é essa? Não tem tradição. Bom, ganhou a Copa Sul-Americana com o técnico que hoje está no São Paulo, então, né, vamos começar a respeitar. E foi o time que veio aqui ao Brasil na Recopa Sul-Americana e encarou o Palmeiras e acabou conquistando esse troféu também. Aliás, eu tenho uma opinião particular. Se o Palmeiras tivesse vencido a Recopa Sul-Americana, não haveria, eu creio, muito da espuma que existe de fora para dentro a respeito do trabalho do Abel Ferreira, as críticas relacionadas ao desempenho do time C do Palmeiras no Campeonato Estadual e tudo mais. Acho que esse resultado, para uns mais importantes do que para outros, não foi bem digerido, por uma boa parte da comunidade palmeirense, digamos assim. Se não houvesse isso, acho que a vida do Abel seria mais tranquila em relação às críticas ao seu trabalho. Mas essa é só uma observação. Mas o Defensa e Justiça conseguiu competir com o Palmeiras, mesmo com todos esses problemas de ausência de jogadores doentes. E o Palmeiras ficou tentando achar o Rony em boa parte do primeiro tempo, por intermédio do passe longo, as coisas não funcionaram. Então eu entendo que o que aconteceu na segunda parte, com a mudança de relacionamento entre o Luiz Adriano e o Rony, é uma boa ferramenta, ou pelo menos um bom exemplo de como esses dois jogadores podem mudar partidas juntos, né? E em relação a desempenho, capacidade, conhece-se o que o Luiz Adriano pode fazer pelo Palmeiras, assim como o Rony. As amostras são diferentes, mas eles merecem estar em campo. Juntos eles funcionaram muito bem no segundo tempo, quando se aproximaram mais e fizeram movimentos mais inteligentes. O resultado é extraordinário em termos de classificação. O Palmeiras vence outra partida fora de casa. Há críticas, há defeitos, há ajustes, evidentemente, como em qualquer equipe. Mas a posição do Palmeiras é excelente. E é merecidamente excelente, não é por acaso. Então o Palmeiras consegue 100% de aproveitamento, vitórias importantes, duas fora de casa, tem isso também, né? Tem 2 jogos a fazer dentro de casa, na segunda metade da disputa da fase de grupos da Libertadores. O torcedor está se perguntando se o Palmeiras pode render muito mais, deve render muito mais. É óbvio que as circunstâncias contam demais para que o Palmeiras oscile em alguns momentos em determinados jogos, o que não aconteceu, por exemplo, contra o Independiente Del Valle. Mas contra o Universitário, leva o empate 2-2 e faz o gol no fim, acha uma vitória importantíssima e mostra casca para a disputa da Libertadores. Hoje também, jogo enroscado, complicado no primeiro tempo, nasce o gol no começo do segundo tempo, o Palmeiras tem 2 jogadores inspiradíssimos, aí a situação do grupo, né? Faz 2-1, o Defensa e Justiça, depois bota ali um pouco de pressão e o Palmeiras mostra de novo casca de Libertadores e consegue outra vitória importante. Mas como desempenho de time de futebol, quando o Palmeiras tiver um pouco de normalidade, digamos assim, se é que é possível, né? Um pouco de normalidade, hoje tem jogado, como disse o Abel, a preparação não dura muito mais do que 24 horas, é possível prever mais futebol desse time, Vitor Birner? Não, possível eu só não sei como que o técnico pode tentar fazer isso diante daquilo que ele mesmo acabou de falar na entrevista. Porque o calendário... Por exemplo, eu falei isso e citei questão de bastidores. Quando coloca uma decisão do Palmeiras entre jogos grandes, é um desrespeito com o clube. É um desrespeito porque você deveria facilitar para o seu filiado da Federação Paulista de Futebol, no caso, que ele chegasse às competições continentais, mesmo que seja um torneio pequeno ou não tão relevante como a Supercopa, com mais condições de ganhar o campeonato. Mas quando você faz esse calendário, você vai minando o clube. Então, é impossível exigir que alguma coisa diferente aconteça, a não ser que o técnico converse com os jogadores, coloque lá no quadro, no iPad, para eles verem, e arrisque que isso vai acontecer certo dentro de campo.
Porque o tempo de treinamento não é que ele é pequeno, ele não existe. Se ele conseguir recuperar os jogadores, só isso, fisicamente, para que eles possam render o melhor dentro do sistema atual, já é uma proeza que não vai conseguir. Porque, fisiologicamente falando, o tempo é insuficiente. Então o Palmeiras pode render mais. Pode render mais. O Palmeiras pode produzir algum tipo de jogo diferente? Sim, pode produzir. Mas eu não posso exigir enquanto o treinador não tiver tempo. E eu acho que dentro daquilo que o Palmeiras faz, quando ele joga bem, e normalmente tem ido bem nos grandes jogos, eu não gostei do jogo contra o Universitário. Sei que foi um jogo muito abaixo. Mas os outros dois, hoje e o jogo anterior, foram jogos assim muito bons. Inclusive o jogo anterior foi um jogo assim, muito elogiável, independentemente do placar. Quando ele consegue fazer direito, ele é extremamente competitivo e candidato ao título. Não é um time talentoso como o do Flamengo, mas no choque de ideias, né? Uma equipe que nem o Palmeiras, que rouba uma bola no meio campo porque sabe marcar muito bem ali e aciona com extrema velocidade jogadores decisivos na frente que estão acostumados com isso, isso produz resultados. E é só o que o Palmeiras pode fazer agora, só entre aspas, porque para fazer mais precisa de tempo. E o tempo não existe, nem para recuperar fisicamente os jogadores. O Galo venceu e como venceu, goleou o Cerro Porteño no Mineirão, 4-0, 4-0. Vamos ouvir o que disse depois do jogo. O jogo aconteceu mais cedo, né? Também com transmissão ao vivo do Fox Sports. Vamos ver o que disse o técnico Cuca depois da goleada, segunda vitória seguida do Galo na fase de grupos. Bem, eu acho que foi uma grande partida que o Atlético fez, porque ele soube entender o jogo, marcou pressão. Pela primeira vez a gente fez 2 gols no adversário na roubada de bola no campo de ataque, o que era um pouco mais complicado de se fazer. Eu acho que o pessoal está entendendo bem, está aceitando bem essa marcação-pressão, e a gente mesclou essa marcação-pressão com intermediária e com marcação baixa também, né? Então você não se expõe tanto a contra-ataques, você sabe respeitar o cansaço que o jogador tem dentro do campo, e eles, como jogadores inteligentes que são, sabem passar essas linhas também, né? Eles têm a liberdade para se movimentarem e têm aproveitado bem. Hoje foi um grande jogo, coletivamente e automaticamente, individualmente, as peças se sobressaem, cada um da sua forma. Eles têm aproveitado bem. O gol do Savarino foi uma prova disso. As roubadas de bola, os arranques do Hulk também têm melhorado e evoluído muito. A gente está muito contente com eles. Aí está a situação do grupo. O Galo lidera, foi a 7 pontos, o Cerro tem 4, o Laguaira tem 2, os dois se enfrentam ainda, né? Laguaira e América de Cali. O Galo, como esperado, né? O favorito do grupo nesse momento na primeira posição, e hoje foi sim uma grande atuação. Pedro Ivo, dá para dizer que na atuação de hoje o coletivo e o individual caminharam juntos no Atlético? Eu acho que esse é o grande ponto, né? O torcedor espera que coletivamente o time seja bem treinado a ponto de aflorar a qualidade individual que o elenco tem, e tem de sobra, principalmente depois das contratações que fez. O individual, Paulo, me permita dizer, caminha um pouco melhor que o coletivo nesse Eu momento. acho. Não viu só o Hulk, como o Cuca falou. A gente viu o Hulk, a gente viu o Nacho, a gente viu outros valores. Só que a gente viu um Atlético ainda quem? Quando a gente pensa no valor que o Atlético tem enquanto elenco e o que essa equipe pode entregar, o que esse grupo, esse plantel podem entregar, a gente espera muito mais do que exatamente o resultado construído contra o Cerro Porteño, que já não é o Cerro Porteño de outrora, de muita tradição em competições continentais, e que vai te impor grandes dificuldades, e que você acaba brilhando muito mais pelo seu talento individual. Então, nesse momento, o trabalho do Cuca, é claro que ele ganha um respiro. Ele ganha um respiro pelo resultado. Ele não tem resultados ruins exatamente no Campeonato Mineiro. Ele começa a encaminhar uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Então, você começa a ganhar um respiro pelo resultado. Só que eu ainda espero mais do desempenho de equipe desse Atlético Mineiro montado para esse ano. Agora, é claro, Nacho e o Hulk começam a entregar, começam a sinalizar que podem render muito mais. Se eu não me engano, acho que foi o destaque inicial do André, quando ele fala que o Atlético estreou. E quando a gente fala em Libertadores, uma boa exibição, uma vitória convincente, é por aí, é uma estreia, é um indício do que pode vir, muito mais ainda pelo individual do que pelo coletivo.
Pois é, porque hoje o Atlético mostrou um plano coletivo mais claro e um funcionamento mais claro desse plano coletivo também. Eu concordo com os amigos que o destaque individual ele continua chamando mais a atenção em relação a determinados jogadores, especialmente entre eles o Hulk. Foi correto o que ele fez? Cobrar um lugar no time com declarações públicas? Não, não foi. Mas eu entendo que, não sei, mesmo sem saber em detalhes como a situação foi tratada internamente, me parece que a coisa está resolvida. Entre ele e o treinador, entre ele e os demais jogadores. Por que eu falo dos outros jogadores? Porque quando alguém cobra, eu não estou jogando, mas deveria estar, isso significa que, na minha opinião, alguém que está jogando deveria estar no banco para eu jogar. E isso não funciona, né? Num ambiente de harmonia. Isso não é bom. De qualquer maneira, olhando o Hulk jogando, se relacionando com os companheiros, hoje ele fez 2 gols, teve uma atuação decisiva, mais compatível com o que se espera dele, me parece um jogador bem entrosado, bem relacionado com aqueles que estão ao lado dele no Atlético Mineiro. Mas não só o Hulk. O Savarino foi muito bem hoje. O Tietê, que vinha sendo um jogador criticado, e merecidamente criticado, participou de gol, teve uma atuação com maior desenvoltura, foi um jogador mais parecido com o Tietê dos seus melhores dias, melhores noites. E o Atlético fez o que deveria fazer contra um time que é muito inferior do ponto de vista técnico. Muito ajudado por esse gol que sai de uma bola roubada em que a defesa do time paraguaio erra 2 vezes, a última fazendo a bola chegar ao Hulk, que corta para o pé direito, que não é o melhor dele, e faz o gol, 1-0 para o Atlético, e as coisas a partir daí ficaram melhores. O jogo do Atlético fluiu mais. Principalmente depois que o Cuca mexeu no time, tirou o Alan, colocou o Jair. O Jair, no relacionamento com o Tietê e com o Nacho, faz neste momento um trabalho melhor, porque eu acho que defensivamente ele tem uma característica mais firme, que permite que os demais fiquem tranquilos nessa organização de meio de campo, possam ir até um pouco mais à frente. Foi o que aconteceu no segundo tempo. É um resultado espetacular, o Atlético bateu um dos grandes times. Não bateu. Mas vamos com coerência aplicar o nível de exigência que vinha sendo aplicado aos momentos em que até agora o Atlético esteve mal e decepcionou, a uma partida, uma atuação, que precisa haver um começo, em que o time mostrou coletivamente algo que eu acho que pode deixar o torcedor esperançoso. Eu acho que dentro da ideia do Cuca, o time jogou bem. Quando o Cerro conseguia furar a marcação avançada que o Cuca citou, ali havia espaço, como disse o André, até a entrada do Jair, quando a equipe fica mais equilibrada. Eu acho que os talentos saltam aos olhos. Eu acho que do meio campo para frente, quando a gente fala de capacidade individual, só o Flamengo, entre todas as equipes da América, tem mais time que o Atlético Mineiro. Eu acho que o Galo tem uma equipe muito forte do meio campo para frente. Mas eu não gosto da ideia que o treinador está montando a equipe. Eu acho que ela até pode render títulos importantes, porque o time é muito forte, repito, do meio campo para frente, e aí sistemas diferentes podem render bons resultados, mas eu não o considero o ideal. Hoje, por exemplo, o Tietê apareceu mais que o Nacho na criação. E se você for lembrar do Nacho no River Plate, quando o River jogava com 3 zagueiros, ele tinha muita liberdade para procurar espaço para criar, e quando o River jogava em 4-3-3, ele tinha muito espaço para criar, e sempre foi assim, porque uma das grandes virtudes desse jogador é a leitura tática, a leitura do espaço dele em campo para antever a jogada. E você precisa valorizar quando você tem um jogador assim, porque são raríssimos do futebol sul-americano que tem essa capacidade. Então eu acho, e o Cuca não vai fazer isso, creio, jogaria eu com 3 jogadores atrás, o Alan jogaria mais próximo dos zagueiros. Eu acho que o Guga e o Arana, eles vão muito melhor quando avançam do que na marcação. Eu acho que eles, jogando como alas, vão render mais do que jogando como laterais. Eu acho que o Zárate pode entrar nesse meio campo para rechear um pouco mais o setor, aumentar a posse de bola e retirar um atacante. Porque eu entendo que isso dói. Hoje, por exemplo, o Queiro não fez um bom jogo. O Savarino fez um jogaço, o Hulk não vou nem falar. Mas, eventualmente,
O Hulk com liberdade para se movimentar para o lado e como centroavante, e é um jogador que também tem essa leitura, experiência em rodagem, e outro jogador ao lado deles. Eu acho que essa formação tornaria o Atlético muito mais versátil, difícil de ser marcado, mais forte na marcação, mas não é a ideia do técnico. Então, o coletivo vai ser sempre essa coisa, entre aspas, mais ou menos engessadinha. O Hulk recebe a bola ali, o Savarino na direita, o Keno do lado esquerdo, às vezes eles invertem, o Tietchan tá de um lado, o Nacho tá do outro, e o adversário vai saber o que fazer diante disso, e quando brilharem os talentos, o Atlético consegue o jogo como hoje. Ô Paulo, a gente falou de Flamengo e de Palmeiras, e falou de duas equipes que têm identidades de jogo muito fortes e bem definidas, né? A gente sabe como o Flamengo joga, como gosta de jogar, e mesmo que o treinador pense diferente, o que é o melhor para o Flamengo? Se o treinador quiser botar um Flamengo um passo atrás, vai ser terrível. Então o Flamengo tem uma maneira de jogar consolidada, precisa de ajustes, sempre. O Palmeiras também tem essa maneira. O Palmeiras espera mais, o Palmeiras gosta de gerar mais espaço, né? Ele atrai mais para o seu campo adversário, para gerar mais espaço e jogar. Então, e são identidades, uma foi campeã da Libertadores num ano, a outra no outro, uma em 19, Flamengo, 20, o Palmeiras, e isso então você pode se ganhar de formas diferentes, não tem aí o melhor, o correto, tem uma questão de gosto e também de estilo do time que você montou, dos jogadores que você tem. Não dá para botar o Palmeiras para jogar como o Flamengo, e o Flamengo para jogar como o Palmeiras já vai ter mais dificuldade. E o Atlético? O Atlético está tentando definir isso. Então ele precisa de uma Libertadores, ele precisa de uma fase de grupos para tentar avançar nesta identidade. E eu não acredito que ao final da fase de grupos ele esteja já 100%. Vai entrar no mata-mata ainda não estando totalmente pronto. Não é assim, tão rapidamente que as coisas acontecem. Ah, mas e o Abel Ferreira, que veio ao Palmeiras e entrou lá a partir das oitavas e o time decolou? É verdade, o português encarou o mais difícil e conseguiu ser campeão da Libertadores. Mas eu sempre prefiro olhar para a regra do que para a exceção e estabelecer exceção para todo mundo. Mas esse é o trabalho do Cuca. Sem a bola, um time com mais dificuldade. Com a bola, ainda precisa evoluir. Mas sem a bola, ele tem alguma dificuldade. Ele fica espaçado. Por isso que talvez o Cuca prefira, vou me recompor aqui atrás, não precisa subir tanto, faz um bloco médio aqui para marcar, aí é a opção do treinador. Aí o treinador pode decidir encontrar o que é melhor para o time dele, tendo uma potência do Hulk, que o cara é muito forte, e ele na área ele define bem. E o Hulk é um exemplo também dessa loucura que o futebol vive, né? Se vive dentro do campo, dentro dos elencos, vive também na crônica esportiva e vive na torcida, né? É um círculo assim terrível, que ele reclamou, tomou uma bordoada do treinador, já tinha gente pedindo fora do Atlético Mineiro. Será que as coisas são tão rápidas assim? Tem que ser assim? Veio, aí divulga o salário dele, nossa, que enorme, rua. É um negócio maluco. Uma loucura, né? É uma loucura. Não estou dizendo que o Hulk já é o fenômeno, mas é o seguinte, se o Atlético não conseguir ter no Hulk um excepcional jogador de futebol, ainda se tratando do nosso nível aqui, aí é o seguinte, ou é um problema, não tem, aí tá bem oposto. Ou o problema é do Hulk, que não quer nada, ou o problema é do Atlético. Agora, eu acho que o Hulk está afim e o Atlético também. Então não vamos ter essa loucura, né, de criar zona de atrito, ele manda no treinador, o treinador já manda uma nele. Gente, para, né? Que coisa maluca isso aí. Ó, o Santos venceu. Pela primeira vez, o Santos venceu depois de 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas e volta a pensar, por que não, na disputa por uma das vagas. Até porque o Barcelona, lá no Equador, venceu o Boca Juniors por 1-0. Então a situação do grupo do Peixe assim está. Com o Barcelona, 9 pontos, 100%. O Boca Juniors tem 6 pontos, está em segundo lugar na zona de classificação. O Santos é o terceiro com 3 pontos, depois da goleada 5-0 para cima do Strongest, que perdeu os 3 primeiros jogos. E aí pintam os próximos jogos do Santos, a ordem, né? E os mandos. Santos e Boca Juniors em casa,
semana que vem, ao vivo no Fox Sports, na terça-feira, clima de final para o Santos. Depois, o Strongest nas alturas e, finalmente, o Barcelona fora de casa. Esse jogo também tem tudo para ser uma decisão fora de casa para o Santos neste segundo turno. Ou seja, o Santos terá 2 partidas fora de casa, mas jogará contra o Boca Juniors na semana que vem, Pedro. E isso é muito importante, podendo terminar o jogo dependendo só de si dentro da zona de classificação. Se o Santos vencer o Boca Juniors, independentemente do resultado, por qualquer placar, ele, Santos, assume a segunda posição e bota o poderoso Boca Juniors para fora da zona de classificação à próxima Libertadores. O Santos hoje, fragilidade do adversário à parte, mostrou virtudes. O Alisson não jogou a escalação de Jean Mota e Balieiro, como os 2 volantes, deu mais qualidade, saída de passe. O Pirani foi hoje o armador que não vinha sendo. As coisas funcionaram bem, o Santos dominou o jogo e com autoridade, digamos, devolveu a esperança ao seu torcedor com essa goleada para cima do Strongest. Devolveu o direito de sonhar. Se cita muito bem a próxima rodada e tem um complemento ainda mais interessante, porque na quinta rodada, na rodada em sequência, o Santos pega de novo esse frágil e muito provavelmente já então eliminado Strongest, ainda que seja fora de casa, e o Boca vai encarar o então líder Barcelona de Guayaquil. Então é muito importante fazer esse resultado na próxima semana. E aí dentro de campo você citou o Jamota, você citou o Pirani, você citou o Balieiro, mas principalmente também o Marinho. O Marinho precisava retomar sua confiança. Marinho que não vinha no seu melhor momento, Marinho que ainda não tinha flertado com uma grande atuação depois da Covid. Marinho voltou a marcar depois de um mês. E logo no início do jogo, você tem um jogador como o Marinho resolvendo, fazendo gol, tirando do caminho, tirando da frente essa pressão, já clareia muita coisa para essa molecada. É o que a gente pontuava aqui em outras situações. Para essa molecada ir bem, eles precisam ter um alicerce, precisam ter uma garantia. A boa atuação do Marinho, a segurança com a bola no pé e você largar na frente do placar hoje, entregaram isso ao time do Santos hoje. E a Mota, um pouco mais recuado, como gosta de se fazer, distribui a bola muito bem esse time do Santos. Marinho volta a brilhar na segunda etapa, tem Madison indo ao fundo, tem o Santos construindo o resultado com uma certa tranquilidade, então era tudo que o torcedor do Santos precisava. O direito a ter novamente essa esperança. Ainda é pouco, é claro, não dá para dizer que está tudo resolvido. Ganhar do Boca não é fácil. Ganhar novamente desse Strongest na altitude não vai ser fácil. E você tem uma última rodada contra o Barcelona, ainda sem saber qual vai ser a combinação necessária. Mas precisava muito, principalmente, retomar, reencontrar esse futebol, não sair eliminado, não devastar sua temporada já depois de uma troca de treinador. Sabe, você devastar sua temporada, se despedir de uma Libertadores hoje, numa terceira rodada, precocemente, vindo de uma final na última edição, seria trágico. O Santos hoje voltou a sonhar, voltou a ter boas notícias, voltou a entender que os seus jovens podem render e voltou a ter Marinho. Muito bem, então os lances aí na semana que vem tem essa final, vai ser de arrepiar, né? Grande clássico sul-americano, Santos e Boca Juniors, transmissão ao vivo do Fox Sports. O torcedor voltou a esfregar as mãos, imaginando a possibilidade do Santos, quem diria, terminar a próxima rodada dentro da zona de classificação ao mata-mata. Trouxe um novo ânimo, sem dúvida nenhuma, para o torcedor santista esta noite de terça-feira, noite de goleada. Nós vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouquinho com mais linha de passe. Tem linha de passe hoje, teve ontem, teremos amanhã, teremos na quinta-feira, linha de passe praticamente todos os dias. Afinal de contas, estamos acompanhando também a saga dos brasileiros na Copa Libertadores. Vamos ao intervalo e já voltamos.
Repare na sequência desta quarta-feira, fã de esportes. Na rodada dupla da Libertadores, com brasileiros em ação no Fox Sports, às 7 da noite, tem Racing e São Paulo. Racing e São Paulo ao vivo, 7 da noite. Logo depois, tem Internacional e Olímpia. O Inter do Guerreiro, que gravou um vídeo dizendo que fica e que vai ser jogador do Inter eternamente. Certamente será assunto nesta quarta-feira. Porque depois disso tudo tem o Linha de Passe, como não? Aqui na ESPN Brasil. Então, rodadaça dupla com outros brasileiros em ação na Copa Libertadores no Fox Sports e você vira a chavinha para a ESPN Brasil, acabando o jogo do Internacional. Muito debate, muita coisa aqui sobre a noitada dos brasileiros na Libertadores no Linha de Passe, tá? Desde já fica o convite. Vamos ao intervalo e já voltamos com o ganhador do Big Brother. Não, com o desfecho do Linha de Passe. Até já. Vamos ver se aumenta a audiência agora.